Vitória do Porto importantíssima no Estádio do Dragão contra o Nacional. Esta foi a vitória mais difícil, sem dúvida, destes 5 primeiros jogos do Farioli à frente do Porto. Nem contra o Sporting o Porto teve tantas dificuldades. Eu acho que teve muito a ver com a paragem para seleções. Acho que muitos jogadores estavam cansados. Eu acho que dava para ver na cara dos jogadores como o Bednarek, que estavam um pouco cansados, desgastados. O próprio Varela, que não chegou a jogar nenhum minuto pela Argentina, mas que fez viagens internacionais muito longas, notou-se também o cansaço dele, por isso que ele também acaba por ser substituído. A arbitragem, mais uma vez, não ajuda. Há logo um lance ali a começar na primeira parte, que o Samu cai na área, que é um penalti claro, e o árbitro deixa passar. Começou-se a aumentar ali a ansiedade entre os jogadores e os adeptos. O Porto também com muitas baixas. Engraçado que hoje lia muita comunicação social dizia que o lateral direito ia ser o Neuen Pérez, mas quem acertou aqui foi a maior parte dos subscritores deste canal, que deixaram nos comentários do último vídeo que seria o Pablo Rosário, o lateral direito, e acertaram. Era uma das opções que eu tinha dado. Claro que havia outras. Entre Neuen Pérez, Eustáquio, ou até o próprio PP, ou até o Pedro Lima, que chegamos aqui a dizer que ele podia ser titular na lateral direita, uma vez que fez o jogo completo contra o Lourosa, mas não deve ter agradado ao Farioli. Talvez ainda não esteja nesse ritmo, que o Farioli é muito exigente. Basta ver que, por exemplo, o William Gomes, mesmo tendo recuperado da lesão, não foi sequer convocado, estava na bancada, porque o Farioli diz que não gosta de facilitar. Ele disse isso na conferência de antevisão. E realmente ele não facilita. Sempre que há uma suspeita de lesão, ou um jogador que recuperou e ainda não treinou muito com a equipa, ele não arrisca sequer convocá-lo. O Pablo Rosário, então, fica a lateral direito, é esse jogador da confiança dele. Já jogou a 8 contra o Sporting, jogou a lateral direito hoje contra o Nacional, chegou a jogar a 6 uns segundos, porque depois houve aquela lesão, mais uma, já vamos falar dela. E o Pablo Rosário jogou então mais como médio, como já se esperava aqui o Nacional, sendo uma equipa que não ataca tanto, o lateral ataca mais, o Alberto Costa iria correr mais pelo corredor. O Pablo Rosário, pelas suas características, ele não é muito rápido para recuperar, nunca passou muito do meio campo, ficou mais um médio na maior parte do tempo, como se fosse um médio direito ali para dar apoio entre o Varela e o Froholt, para recuperar mais rápido na defesa. Não esteve muito bem, ele também não comprometeu muito, mas não brilhou muito, notou-se muito a falta do Alberto Costa. Eu acho que foi uma das grandes baixas deste Porto. Não há realmente um substituto para ele, a não ser que fosse o Pedro Lima, mas uma vez que o Pedro Lima não jogou, o Pablo Rosário eu acho que não mostrou ter a mesma qualidade, nem de longe, portanto o Alberto Costa a fazer muita falta aqui. E continuando a falar da defesa do Porto, hoje tivemos a estreia da nova dupla de centrais, Kivior, Bednarek. Eu achava que o Farioli não ia fazer uma coisa destas ao Neuen, que o ia deixar jogar mais um jogo, porque ele costuma fazer estas transições mais lentas, assim como fez com o Zaidu e o Francisco Moura e outros jogadores. No entanto, Kivior chega e começa logo a jogar. Notou-se também, então, notou-se esse entrosamento, mas também esse cansaço, principalmente do lado do Bednarek. Na primeira parte, a bola esteve muito nos pés dos dois centrais. Achei engraçado, o Bednarek parece ser jogador de pé direito. Eu tinha essa dúvida, quem vai jogar do lado direito? Bednarek ou Kivior? As dúvidas ficaram dissipadas. Realmente o Bednarek é ambidestro e eu fiquei ali com muitas dúvidas durante o jogo se ele era de pé esquerdo ou pé direito. Também há qualidade com que ele sai a jogar com o pé direito. O Kivior não tem um perfil tão imponente como o de Bednarek, também é um jogador atlético, notou-se realmente que é um bom central, um central rápido que não compromete, fez um bom jogo, fez bons passes. Eu lembro-me aqui um passe que me ficou na memória, um grande passo do Kivior a atravessar o campo todo para o PP. O PP também faz um grande domínio de bola, mas realmente o Kivior a sair muito bem, a distribuir muito bem o jogo e a não comprometer na defesa. Acho que esta dupla promete e está garantido que vai ser esta dupla durante o resto do campeonato. Acredito que vão ser eles os titulares. O Prepich e o Neuen vão estar aqui como suplentes desta dupla polaca. Eu hoje fiquei com a impressão que o Porto precisa de um lateral esquerdo. O Francisco Moura continua a não me agradar muito. Ele hoje esteve um pouco melhor que com o Sporting, ainda assim ele decide muito mal os passes, não parece estar ainda muito entrosado com a equipa, o que é estranho, porque teve aqui estas 2 semanas para treinar com a equipa, continua um pouco estranho. Ele encostava muito no Borja Sainz, claramente o Farioli queria que o lateral esquerdo subisse mais, uma vez que o Pablo Rosário ia ficar mais até ao meio campo e não subir muito, mas acho que o Francisco Moura perdeu aqui para o Zaidu. Eu acho que o Zaidu entrou muito melhor. Eu sei que o Zaidu é esse jogador capaz do melhor e do pior, neste jogo entrou muito bem, deu outro ritmo à equipa. Eu acho que ele é uma das razões porque o Porto no final da segunda parte melhorou bastante. E esse meio campo do Porto apresentou... Falando agora do meio campo do Porto, apresentou pouca frescura. O Varela realmente notava-se que estava cansado. Houve ali aquele choque entre o Moura e o Varela que chegou a assustar o estádio. Fez ali um silêncio. Ficou a preocupação de mais 2 lesões. Essa preocupação já paira um pouco na cabeça de todos os portistas. Mais 2 lesões ainda por cima, o Moura e o Varela. Foi apenas um susto. No entanto, eu acho que aquilo é sintomático de 2 jogadores que jogaram. O Varela fez as viagens, é verdade que não jogou, mas o Moura jogou os 2 jogos pelo Sub-21 e acho que estavam os 2 desgastados. Notava-se ali um pouco mais de cansaço da parte deles. O Froholt também jogou os 2 jogos pela Dinamarca, fez grandes jogos. Também se notou algum cansaço. Eu sei que o Froholt é sempre esse jogador que corre mais, principalmente na primeira parte o Froholt estava mais fresco, estava muito bem. Mas ainda assim, eu acho que o Froholt também sofreu muito com este Nacional,
porque este Nacional realmente não veio com o autocarro estacionado em frente à baliza, como disse o treinador, mas jogou com o autocarro um bocado mais à frente. Não encostado à baliza, um bocado mais à frente, subiu muitas linhas, mas não deixou de defender muito compacto. E eu acho que uma das estratégias do Nacional era mesmo marcar o Froholt. O Froholt estava muito marcado. E eu acho que ele, das vezes que se deslocou para a esquerda ou mais para o ataque, foi onde brilhou mais, porque realmente no meio campo o Nacional não deixava que a bola chegasse ao Froholt em condições, e que não tendo o Alberto Costa ficou mais fácil daquele lado direito travar o Porto, que é o seu ponto mais forte, o lado direito, principalmente quando tem o Alberto Costa. E acho que o William Gomes, eu acho que hoje ficou provado também que o William Gomes tem outro rendimento, outra capacidade de explosão que o PP não tem. Não é que o PP tenha jogado mal, o PP tem boas jogadas. É verdade que ele na segunda parte podia ter marcado aquele golo, que ele remata por cima, sozinho em frente ao guarda-redes, bastava ter passado ao Zaidu, seria o golo do Zaidu. Ele não tem muito discernimento ali, mas ele já está cansado, tanto que logo na jogada seguinte ele apresenta câimbras, fica até fora do campo e o Porto a jogar com 10, que ele estava realmente muito cansado, o PP. Ele ajuda também a defender, não foi fácil porque o Pablo Rosário realmente era mais difícil, era preciso compensá-lo às vezes quando ele subia. Houve ali uma ou duas jogadas em que o Pablo Rosário foi ultrapassado pelo PP, o PP é que teve que vir atrás recuperar as bolas. No entanto, eu acho que o William Gomes traz mais explosão que o PP, mas não foi por aí que o Porto teve dificuldades. O Porto acaba por chegar ao golo através do penalti. O Borja Sainz é aquele jogador que já conhecemos, que faz muita pressão na frente. Ele aguenta o jogo todo, é impressionante, ele também corre muito. Não é um Froholt, mas ele corre muito, pressiona muito. Está sempre na área, sempre muito ativo. Pressiona muito os adversários ficam um bocado de cabeça perdida com ele e o penalti vem muito desse sentido. O João Aurélio do Nacional pisa-o um pouco de cabeça perdida. Ele diz que não viu o Borja Sainz, mas a verdade é que vê ali pelo canto do olho. É aquele jogador muito ativo, que está sempre a vir para o meio sem problemas, que vai atrás, que vai à frente, corre muito, com muita técnica e muito golo, e é difícil marcá-lo. E acredito que foi daí que ele ganhou o penalti. O Samu marca o golo, para a felicidade dele. O Samu que este ano se propõe a ser goleador do Porto, agora sem a concorrência do De Jong, mais relaxado. Ainda assim o Denis Gul entra bem. O Denis Gul também foi ali numa fase em que o árbitro dá mais de 9 minutos de descontos e o Porto melhora de forma estranha, mas o Porto começa a atacar mais também com o Zaidu. Faz ali um ou dois contra-ataques muito bons. O Farioli hoje foi também azarado nas substituições. Ele faz as substituições muito cedo. Eu acho que ele sente isso, que o Varela e o Moura estão muito cansados e retira-os muito cedo do jogo. Coloca o Neon Pérez a lateral direito para então o Rosário jogar a médio, o número 6, uma vez que ele não estava a ser esse lateral talvez que ele tanto precisava. O Neon Pérez iria ser um lateral ainda mais defensivo, mas o Porto também estava já a ganhar e poderia ser um jogador que trouxesse mais segurança à defesa, só que essa substituição durou poucos segundos. O Neon lesionou-se, mais uma lesão. Desta vez não é de um titularíssimo porque temos o Kivior, mas continua a ser preocupante. O número de lesões que este Porto tem é impressionante. O plantel já não é muito comprido e com estas lesões todas fica complicado realmente. E nestes jogos notou-se como de repente pode uma equipa mais bem preparada surpreender o Porto e a ansiedade aumenta e o Porto não tem assim tantas opções no banco. Quanto ao Samu no ataque, continuou a pressionar muito, a impor o seu poderio físico. Às vezes são assinaladas faltas apenas por ele ser mais forte, encostos de ombro, mas isto já estamos habituados. Sempre que o Porto tem um jogador mais forte, isto acontece muito. E já na época passada acontecia também. O Samu encosta no adversário e é falta. Quando o adversário encosta no Samu, muitas vezes é falta e o árbitro não marca a falta, mas isso também já é comum, o Porto tem que se habituar a isso. Mas o Samu cumpriu bem no ataque. A boa entrada do Denis Gul dá esse sinal ao menos positivo de que o Porto não tem apenas o Samu, que seria um pouco curto. E o Porto então faz uma primeira parte boa, sólida, com mais bola na defesa entre os centrais. Com os laterais, Francisco Moura um pouco uns furos abaixo do que ainda esperamos dele, e com o Rosário, que não sendo um lateral direito, sendo uma adaptação não muito ofensivo, demorou ali a carburar, não teve toda aquela intensidade que é normal. Eu acho que muito pelo cansaço das seleções. O Benfica ontem empatou e eu acho que pode haver esse fator. O Benfica teve ainda menos tempo de descanso. Foi um bom resultado para o Porto, mas, e era muito importante esta vitória, daí os festejos, daí a ansiedade no final do jogo, todo o banco do Porto em pé, à espera que o jogo terminasse para festejar. O Nacional assustou muito no fim. O Diogo Costa faz aquela defesa um pouco estranha, ali num canto direto, quase ao gol do Nacional. O Diogo Costa que fez também uma boa defesa no final da primeira parte, esteve bem, esteve sólido. O Diogo Costa que ainda não renovou com o Porto, vamos esperar que seja esta semana. Ele realmente é um grande guarda-redes, mais uma grande exibição do Diogo Costa. Mas então o Porto foi ficando mais ansioso porque este Nacional estava bem preparado, soube levar o jogo. O Nacional não abriu muito depois de sofrer o golo, continuou com a estratégia de defender subido. E é interessante como no fim, quando o Nacional parece que vai cair em cima do Porto porque o árbitro dá os tais 9 minutos, o Nacional acaba por ser obrigado a recuar e o Porto joga muito mais em contra-ataque, muito mais rápido e volta a essa intensidade. Podia ter marcado vários golos, teve essa oportunidade do PP, teve também do Borja Sainz algumas oportunidades, teve do próprio Denis Gul, do Gabri Veiga também, que falha ali um remate. Gabri Veiga que até entrou bem. Eu acho que neste jogo o Porto podia ter ganho mais com o Gabri Veiga a titular, porque era um jogo mais quesilento, um jogo mais difícil. E o Moura teria sido melhor na segunda parte, em que houve mais espaço para o contra-ataque.
e um Rodrigo Mora fresco ali podia ter feito a diferença. O Gabri Veiga na primeira parte podia ter sido melhor, no sentido que estava ali uma luta de meio campo muito grande e o Farol sozinho não estava a conseguir desenvencilhar-se, e com o Varela e o Mora cansados ficou mais complicado. A vitória do Porto de hoje não é brilhante, mas é robusta, é uma vitória muito importante. É com estas vitórias que se ganham títulos nos jogos mais difíceis. O Nacional teve o mérito de enervar o Porto e conseguir levar o jogo até ao fim. A arbitragem, mais uma vez, muito estranha. Outra vez os cartões amarelos para os jogadores do Porto, um pouco sem explicação. Aquele cartão amarelo ao Samu, entre outros. Muita facilidade para amarelar os jogadores do Porto. O Eustáquio, alguém comentava aqui num dos vídeos anteriores em que dizia que o Eustáquio podia ser a opção a 6. Para eu não falar dessa opção, porque não fosse o Farioli ouvir e colocá-lo a 6. E as circunstâncias foram acontecendo, os astros foram-se alinhando e o Eustáquio acaba mesmo a número 6. Não foi assim tão mau. O problema do Eustáquio é que ele não tem essa rotina que tem o Varela, e o Eustáquio comprova como é muito difícil ser 6 nesta equipa do Farioli. Aqui o Eustáquio deu valor ao jogo que o Varela tem feito, aos jogos que ele tem feito, porque realmente não é fácil. O Eustáquio é um jogador muito esforçado, tentou ali nunca vir à cara à luta, mas teve algumas dificuldades ali para segurar aquela posição que é bem complicada. E foi então uma vitória importante do Porto. Nota positiva para o Kiwior, uma boa estreia num jogo difícil, manteve sempre a tranquilidade e a classe. Uma estreia não tão boa do Pablo Rosário titular, mas também a lateral direito, ainda assim manteve ali os valores mínimos de estabilidade na defesa. Ofensivamente não foi quase nada, acabou por preencher mais o meio-campo também estava mais cansado, mas não foi muito boa essa estreia. Esperemos que o Alberto Costa recupere rápido, que faz muita falta. Acho que hoje é difícil escolher o melhor jogador em campo. Eu acho que escolho o Samu porque marcou o golo e lutou sempre, nunca virou a cara à luta. O Samu tem ali uma oportunidade incrível de marcar um golo de cabeça, o 2-0, que o jogador do Nacional faz um corte incrível, que é só encostar. Portanto, o Samu teve bastante oportunismo, acabou por se posicionar bem, mesmo nessa jogada de que podia ter marcado o golo, um pouco a De Jong, aqui também a aprender a posicionar-se melhor o Samu. Entrou com força. Eu tinha medo que o Samu entrasse com medo de se lesionar, uma vez que a última vez que ele jogou a titular lesionou-se por fazer essa pressão muito alta, mas ele e o Borja Sainz, principalmente os dois, pressionaram muito na mesma, recuperaram muitas bolas ali, podiam dar ataques perigosos. Claro que não foi o mesmo Porto os últimos 4 jogos, mas mesmo assim o Samu muito bem, portanto acho que foi o melhor em campo. Um jogo que não teve assim tanto brilhantismo e intensidade que estamos habituados, em que pela primeira vez os adeptos tiveram ali momentos que assobiaram a equipa, porque a equipa sentiu que estava difícil manter o ritmo e ficou a tentar segurar a bola muito na defesa, também a aproveitar essa dupla dos centrais polacos, que realmente tem muito entrosamento entre os dois. Foi então um jogo que teve momentos de muita luta, do Porto a tentar congelar o jogo nas situações em que o Nacional tentava atacar mais. Uma estratégia diferente do Nacional, de defender um pouco mais à frente, obrigar o Porto a bolas longas, que não é tanto o seu jogo, com os jogadores mais cansados, mas sempre com noção de que tinha que ganhar, sempre com o pensamento na vitória, com muita ansiedade para ganhar esse jogo. Chega ali um momento em que, quando o Nacional precisa de fazer o empate, é o Porto que está a atacar de forma muito intensa, parecendo que estava a perder. Ou seja, o Porto também partilhou desse sentimento dos adeptos. Não foram só os adeptos que assobiaram porque queriam que a equipa marcasse mais golos. A própria equipa também queria. Isso é um ponto positivo, mostra essa ambição que a equipa mantém. E o Porto consegue esta vitória muito importante em casa, perante os seus adeptos, perante o seu público, numa fase em que o calendário vai começar então a apertar. Sexta-feira já tem outro jogo e depois começa a Liga Europa, e é uma série que termina com o jogo com o Benfica. Portanto, muito importante esta vitória. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo? Quem é que foi para vocês o homem do jogo? Eu acho que hoje é difícil dizer quem foi o melhor em campo. Não foi uma exibição assim tão brilhante. Se vocês concordaram com todas as opções do Farioli neste 11, para montar este 11, principalmente ali na lateral direita, se vos surpreendeu, o que é que acharam desta exibição do Kiwior? Se estavam à espera de mais ou se vos surpreendeu pela positiva? O que é que acharam deste Nacional? Se acham que esta exibição do Porto menos brilhante foi muito mérito do Nacional ou se foi de mérito do Porto? Se acharam também que a equipa estava cansada ou se acham que houve outros fatores? Já sabem, deixem a vossa opinião, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Não se esqueçam também de deixar like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Amanhã voltamos para uma análise mais profunda, já com as declarações do treinador e dos jogadores. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.